A gente recebe ao vivo, via live, né? O prefeito de Teresina, Firmino Filho, que está aqui com a gente. Vamos ver aí o prefeito Firmino Filho já em contato. Está aí com a gente, ao lado do Pedro, ao lado do Douglas. Boa tarde, prefeito Firmino. O senhor nos ouve bem? A TV Antena 10, bancada Piauí. Tem o Magalhães, tem o Wesley, Pedro Alcântara, João Neto e Douglas. Boa tarde ao senhor. O senhor nos ouve bem, né? Boa tarde. Eu queria dar um abraço para todos vocês. Saudade aí da Antena 10. Um abraço, João. Um abraço ao nosso querido Magalhães, ali o Wesley. Um abraço ao Pedro, que está em casa. Um abraço ao Douglas. Estou devendo ao Douglas uma entrevista. Eu tenho que pagar com juros monetários essa entrevista, meu caro Douglas. Tá certo, prefeito. O meu primeiro questionamento é... O senhor teve, antes de ontem, uma reunião, uma videoconferência, uma conversa envolvendo prefeitos da Itália, de Bérgamo e de Bari. E... O que o senhor, de proveito, o que de bom o senhor ouviu dessas pessoas que pode servir de exemplo para colocar em prática, o que o senhor já deve estar colocando em prática aqui em Teresina? É sempre bom, nesses momentos de crise, a gente partilhar experiências com gestores que participaram, estão participando, né, do mesmo processo. Tem que tomar decisões dentro desse mesmo momento crítico para todos nós. E lá nós tínhamos uma conversa, era o prefeito de Campinas, que é o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, e o prefeito de Teresina, que é vice-presidente dessa Frente Nacional de Prefeitos, congrega as cidades acima de 80 mil habitantes, não apenas as capitais do Brasil, mas as cidades médias e grandes do Brasil. E a conversa foi do outro lado do mundo com o prefeito de Bari, que a cidade de Bari fica lá embaixo, né, na Itália, na região norte. E o prefeito de Bérgamo, que é na Lombardia, né, que é uma região... Bari fica na região sul, e a norte, que é o prefeito de Bérgamo, que fica na região norte, na Lombardia, que é justamente o epicentro, né, de toda essa confusão na Itália. Então, são duas experiências diferentes. Por quê? Porque o ataque que o vírus fez foi frontal, quer dizer, a epidemia foi gigantesca, a pandemia foi gigantesca na região norte. Pegou a Lombardia, a Emília-Romana, pegou o Vêneto, fundamentalmente a Lombardia. Então, eles vivenciaram isso, né, toda essa tragédia que está sendo colocada pela imprensa como toda, referente à Itália, foi justamente nessa região. Já a outra região, que é a região, estou aqui mexendo aqui para aprender como é que foi. Agora tá bom. Já a outra região, a região lá de baixo, né, lá no sul da Itália, onde fica Bari, na realidade eles não foram atacados diretamente, mas diante do que aconteceu lá no norte do país, todo o país, também a região sul, também entrou em quarentena, né? Então foi interessante partilhar. Então, algumas coisas importantes, por exemplo, reforçando aquela ideia de que em Bérgamo houve muita subnotificação, ou seja, uma coisa que eu pensei que só existia no Brasil. Então ele falou, por exemplo, na cidade dele, foram registrados 2.200 óbitos, 2.200 fatalidades registrados, mas oficialmente ele sabia por conta do que aconteceu em termos de funerais, foram mais de 6.000 óbitos na cidade dele. Outra questão importante também, a gente falou, quer dizer, a questão da consciência da população, quando é que a população fica em casa. E a resposta que ele deu foi assim, olha, durante todo o mês de fevereiro houve recomendação, depois no mês de março muita propaganda e tal, mas as pessoas só começam a perceber quando os casos mais graves chegam perto dos amigos, perto das famílias. Então, mesmo quando lá em Bérgamo a epidemia já tinha chegado, já tinha pessoas hospitalizadas, pessoas na UTI, várias vítimas fatais, mesmo nesse momento ainda tinha muita gente descumprindo, ainda em bares, restaurantes e assim por diante. Somente quando a coisa se espalhou mais, chegou um volume gigantesco e que as pessoas de fato passaram a respeitar a quarentena que foi feita lá. E outra lição importante também, quer dizer, o diferente comportamento, quer dizer, Bari, que fica lá embaixo, fica distante do epicentro da confusão, Bari adotou, né, a quarentena, né, de forma preventiva. E é importante salientar como a quarentena utilizada de forma preventiva deu resultados. Lá em Bérgamo, né, eles só fizeram essa quarentena na hora que a coisa já tinha estourado. E era tarde demais. Aí prefeito, já estava entrando na curva explosiva e aconteceu muito sofrimento, muitas fatalidades, muita dor. E é só um registro. Perto de Bérgamo fica a Ponte Nova, que é uma cidade irmã de Teresina, que é a cidade lá do nosso querido Padre Pedro Balso. Padre Pedro Balso, para quem
não se lembra, com certeza muita gente se lembra, ele fez um grande trabalho social ali na Vila da Paz, trabalho na educação, trabalho na saúde, trabalho na geração de emprego e renda. Ainda hoje, né, a comunidade da Vila da Paz, da Zona Sul, tem os frutos do trabalho social do Padre Pedro. E é exatamente por isso. Ele está no processo de beatificação, é exatamente por isso que nós estamos colocando o nome do Padre Pedro Balsa lá no hospital de campanha, né, que nós vamos implementar ali no ginásio do Bedminster da Universidade Federal do Piauí. Prefeito, nós temos estatísticas, matemáticas, provando que o pico da doença em Teresina provavelmente será no próximo mês, no meio do próximo mês. O que a Prefeitura já tem feito muitas coisas, mas o que a Prefeitura está fazendo para tentar evitar, para fazer um achatamento dessa curva? Olha, veja só, nós estamos buscando construir uma curva epidemiológica da cidade de Teresina. O que é que nós temos de observação? Quais são os dados que nós temos? Temos dados do que aconteceu fora, a curva de epidemiologia do que aconteceu em outros países. Então, a curva ela tem uma parte que é muito baixinha, né? muito apertada, muito poucos números. Daqui a pouco ela pega uma velocidade, daqui a pouco ela fica explosiva, aí chega no seu pico, eventualmente tem algum tipo de platô lá em cima, aí depois, meio que de repente, ela cai muito e quase que zero, desaparece. Isso em pouco espaço de tempo, questão de poucos meses. Então, o que existe para outros países, lá para o lado da Ásia. A Ásia teve um bom desempenho no enfrentamento disso, China, Japão, Coreia, Taiwan, Singapura, países que historicamente sempre tiveram epidemias e tem um arcabouço institucional, tem políticas, tem tecnologias e tem também a cultura da própria população. Em Hong Kong, por exemplo, normalmente, aliás, na China, na Ásia como um todo, as pessoas gripadas, gripe comum mesmo, essas pessoas usam máscara no meio da rua, assim, é uma coisa absolutamente normal. Bem, mas agora nós temos também os dados sobre as coisas do que aconteceu na Itália, aconteceu na Espanha, que está acontecendo agora nos Estados Unidos e tal. Mas isso talvez seja uma realidade muito distante da nossa, é exatamente por isso que as curvas aqui no Brasil sejam as que sejam mais interessantes para a gente, porque saber o que está acontecendo, né, a gente tem que dar um olhar muito focado no que está acontecendo em São Paulo, está acontecendo em Fortaleza, aqui do outro lado, do que está acontecendo em Recife, que é outra realidade muito próxima da nossa, está acontecendo lá em Manaus. Obviamente, o Rio de Janeiro a gente também tem que olhar, mas não está tendo um caso tão crítico quanto de São Paulo, né? E também o que aconteceu no DF, né? O Brasil, olha só, o vírus entrou através dos aeroportos internacionais, com maior intensidade em São Paulo. Não é à toa que teve termos absolutos, né? Rio de Janeiro é o segundo, mas teve relativos Ceará e Pernambuco estão disputando ali toca a taco esse campeonato muito trágico, né? Mas um detalhe que merece ser chamado a atenção é que o Distrito Federal tem também, né, voos internacionais e começou a propagação muito cedo, né? E o que aconteceu? Foi o ente federativo mais cedo adotou isolamento social. Quer dizer, a imensa maioria dos estados e dos municípios adotaram no dia 23 de março. 23. Então, uma semana antes, o Distrito Federal já tinha adotado. Eu, por exemplo, digo isso porque eu telefonei para o governador no meio da semana, pedi uma cópia do decreto lá do governo, o Ibanez foi muito gentil, nos auxiliou nesse momento. O decreto dele foi uma fonte de inspiração, assim como também o decreto lá de Porto Alegre. Porto Alegre só saiu quase no fim de semana. Então, você nota o que aconteceu com o DF, que não entrou, né, até agora, você olha e compara com o que está sendo São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Manaus, e o DF está como que preservado. Por quê? Porque lá já se fala agora até em retomada. Mas por quê? Porque o DF foi bastante preventivo. Então, como é que vai ser a nossa curva? Nós temos que olhar, saber o que está acontecendo aí fora. Aparentemente, o crescimento exponencial ele está sendo achatado em São Paulo, Fortaleza, Recife, não na intensidade que a gente desejaria, mas o comportamento não está tão exclusivo quanto o que se falava. Prefeito. Mas é só completar o raciocínio, porque eu acho que é uma coisa importante. Perfeito. Foi muito inteligente do Magalhães. O Magalhães sempre se destaca pela sua perspicácia, né, pela qualidade dos seus questionamentos. Então, a gente tem que olhar um pouco para aprender o efeito do isolamento social e fora. Eu acredito que o isolamento social em São Paulo
foi tardio, Fortaleza foi tardio, Recife foi tardio. Por quê? Eles entraram no mesmo dia que nós entramos. Só que eles são portas de entrada para o resto do mundo. E nós não. Então, nós estamos nessa curva, nós estamos uma semana na frente deles, então nós estamos tendo um comportamento mais preventivo do que eles. Então, é importante destacar isso. Então, mas para que nós possamos ter uma curva epidemiológica nossa, para que nós possamos dizer que o nosso pico vai ser 15, 18, 19 e 20, a gente tem que recorrer aos matemáticos. Então, tem uma boa notícia. Tem um pessoal da Universidade Federal de Piauí, Departamento de Matemática, foi formado um grupo lá na universidade, com vários professores, pesquisadores, mas não tem em especial um professor chamado professor Jefferson Leite, e ele é de matemática e teresinense da Gema, lá do Bom Caminho, e fez doutorado na Unicamp, mestrado e doutorado na área de curvas epidemiológicas com condições de incerteza. Portanto, ele está com a missão, né, de recolher dados, tanto da Prefeitura quanto do governo do Estado, para que ele possa estimar com maior precisão. Já existe uma curva inicial, né, a primeira versão, mas para que ele possa, de acordo com tendo todas as informações, possa construir de forma mais precisa, né, com todas as limitações que o nosso conhecimento nesse momento tem, que ele possa construir uma curva que sirva para que nós possamos nos guiar com cada vez com mais precisão. De fato, nós temos muitas incertezas, e as incertezas são de várias fontes. Primeiro, subnotificação. Esses dados que a gente está vendo aí, relacionados a São Paulo, Pernambuco, Recife, Fortaleza, Brasil, esses dados são reais? Ou nós estamos falando com subnotificação? Se até na Itália, que é um país rico, desenvolvido, com outra qualidade institucional, nós tivemos subnotificação, imagine o que está acontecendo no Brasil nesse momento, tanto em relação aos testes de infecção, quanto eventualmente no registro de eventuais fatalidades. Não apenas isso, segundo fonte de incerteza, testagem. A estratégia brasileira retardou muito, quer dizer, eu tive em audiência virtual, os prefeitos das capitais com o ministro Mandetta, há quase um mês atrás, foi justamente 3 domingos atrás, e ele prometeu 10 milhões de testes para os estados e municípios fazerem testagem em massa no Brasil. Até agora, um pouco mais de 500 mil chegou. Então, acredito que essa crise institucional em Brasília foi também responsável por essa falta de agilidade na massificação. Quando os estados e municípios perceberam isso há 10 dias atrás, foram para o mercado, e é exatamente por isso que várias prefeituras, vários governos, como o estado do Piauí e a prefeitura de Teresina, estão comprando no mercado para que nós possamos acelerar a aplicação de testes na nossa cidade. Porque a gente, tanto no escuro, como é que a gente vai decidir? Mas não apenas isso, tem uma coisa que precisa ser destacada. O melhor teste relacionado a esse vírus chamado SARS-CoV-2, que provoca a doença Covid-19, ele tem 39%, repito, 37% de falso negativo. Ou seja, se 100 pessoas derem negativa, que não estão com vírus, 37 delas estão sujeitas a estarem infeccionadas. Mas não é apenas a questão da testagem, que o teste não tem a qualidade e precisão, porque são testes novos. Afinal de contas, esse vírus apareceu agora em dezembro na vida das sociedades humanas. Mas é também uma coisa interessante, que é preciso que a gente esteja preparado para isso. Muitas pessoas falam, olha, tem poucos casos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então as pessoas têm uma estimativa linear, têm uma intuição linear. Né? Geralmente fazem uma regra de 3, como se essa coisa fosse permanecer 1, 2, 3, 1, 2, 3 pelas próximas semanas, pelos próximos meses. Não é isso que se deve adotar quando se enfrenta a evolução de um vírus com alta propagação como essa. Nós temos que dar uma olhada na história do que chama de pensamento de progressão geométrica, uma progressão exponencial, explosiva, que é justamente o comportamento de uma curva de epidemiologia. Então, nosso sentimento intuitivo, que é linear, geralmente a gente faz uma regra de 3 implícita, ele é muito ruim para a gente prever o que vai acontecer. Perfeito. É o que aconteceu, por exemplo, lá, só para concluir, o que aconteceu lá em Milão. No final de fevereiro, o prefeito foi para as televisões, olha, Milão não pode parar. Nós vamos fazer a campanha, fizeram um VT bonito, chamaram os marqueteiros da cidade, mostraram as lojas bonitas, mostraram as avenidas bonitas, os carros luxuosos aparecendo, o povo bonito, bem vestido na rua, chamando os investidores, chamando os turistas. Um mês depois, por que ele fez isso? Ele estava olhando, olha, tem 1, 2, 3 casos aqui, 1, 2, 3 casos ali, 1, 2, 3 fatalidades ali, essa coisa pouca. Um mês depois, ele foi na televisão pedir desculpas ao povo de Milão, porque milhares de pessoas já estavam morrendo nos hospitais, já estavam morrendo, inclusive, sem ter mais vagas nos hospitais.
E olhe que a cidade de Milão é uma cidade riquíssima. O norte da Itália é a parte rica da Itália, ali perto da Suíça. Então é uma coisa que nós devemos pensar. Quer dizer, a gente não pode antever que as coisas vão permanecer com 2, 3 casos, 2, 3 casos. Pelo contrário, quando o vírus se espalhar, nós vamos ter uma pancada muito grande. E o que é que está acontecendo? Por que a cidade de Manaus já está em nocaute? O sistema de saúde de Manaus já está sob intervenção, o Ministério da Saúde já mandou equipes para lá. Por que Fortaleza já disse que já tem mais de 70 pessoas na fila de UTI? Sim. Por que 80% das UTIs de Belém já estão ocupadas? 85% das UTIs de Recife já estão ocupadas? Porque no Norte e Nordeste a quantidade de UTIs é bem abaixo da média nacional. A capacidade de resistência de São Paulo, do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, do Paraná, é muito maior do que a nossa. Nós temos poucos intensivistas, por exemplo. Só tem um pouco mais de 32 intensivistas em todo o estado do Piauí, que são os profissionais que são vinculados, né, ao tratamento de UTI. Só para se ter noção das restrições que nós nos defrontamos. Então, é fundamental que a gente possa, a única forma que a gente tem de enfrentar esse ciclo dessa doença tão nefasta, que se propaga tão rápido, é através do isolamento social, que nós começamos a praticar a partir do dia 23. Prefeito, boa tarde. Boa tarde. Nas redes sociais, tanto o senhor quanto o governador Wellington Dias têm pego muita pancada, principalmente em redes sociais. Estão dizendo que os senhores estão fazendo terrorismo. A pergunta que faço é, vocês estão sabendo de alguma coisa que a população não está sabendo ou apenas o que está acontecendo é uma politização do momento? E a outra pergunta é, como é que o senhor vê a saída do ministro Mandetta nesse momento que a pandemia ainda não chegou no pico? Olha, nós temos, em primeiro lugar, a sensação de que o isolamento está em risco. Por quê? Porque as pessoas de início compreendem a doença, vê o problema, mas pouco a pouco as pessoas vão tendo um sentimento assim de banalização, vão se acostumando ao risco, vão se acostumando ao medo e vão buscando racionalizar outras formas de comportar diferente. Então, na primeira semana, nós tivemos a adesão de 60% a nossa taxa de isolamento foi 60%. Na segunda semana, caiu para 55,3%. Na semana seguinte, ia caindo para 52%, mas aconteceu o feriado da sexta-feira, da Semana Santa. Então, de sorte que a média ficou em 55,4%. Manteve o patamar da semana anterior. Nesta semana, nós tivemos os 2 piores dias. Tanto a segunda-feira quanto a quarta-feira chegou a 47, se não me falha a memória. 40, aqui estou pegando as duas universitárias aqui. 47 ou 49? 49. Então, 49? Os 2 piores dias. Foi segunda-feira e quarta-feira. Então, o que é que nós fizemos? Então, nós criamos esse feriado municipal, o artifício que nós usamos para parar a cidade, para que nós tenhamos só 4 dias úteis nessa semana. Então, nós antecipamos o feriado do dia de Teresina, que é um feriado municipal, que coincidentemente nesse ano cairia em domingo. Nós trouxemos para 17 de abril e a gente torce que a gente tenha agido correto e que no futuro a gente celebre esse como 15 de abril seja o segundo dia da nossa cidade de Teresina, para celebrar a nossa vitória contra esse vírus tão nefasto. Então, para que nós possamos fazer isso, é necessário um alinhamento entre toda a sociedade, entre todos aqueles que têm responsabilidade na gestão. Sou prefeito pelo 4º mandato, sou absolutamente grato e apaixonado pela cidade de Teresina. O povo nos confiou muito, né? Especialmente em momentos difíceis, momentos de alegria, mas também de muita dificuldade. O povo teresinense acreditou no nosso trabalho. Esse é o nosso último ano, dia 31 de dezembro nós estamos saindo. E nós queremos dizer que nós não procuramos essa missão tão difícil nesse momento. A cruz é pesada, exatamente por isso nós temos que fazer o melhor para a nossa cidade. O que é fazer o melhor? É consultar os técnicos, consultar os especialistas, ler muito, se aprimorar, estudar. Isso nós temos feito. Virei até jornalista. Estamos agora entrevistando, hoje acabei mesmo de entrevistar agora 12 horas, através de uma live no Instagram, Dr. Kelson Eulálio, infectologista, falando sobre essa doença. E vários médicos já entrevistei, Dr. Marcelo Martins, Dr. Tupinambá, Dr. Flávio Melo, Dr. Noronha, enfim, vários médicos importantes que da nossa cidade, Dr. Carlos Henrique Nelson Costa, vários médicos, Dr. Paulo Massa, enfim, justamente para que nós possamos entender
as questões técnicas e científicas desse problema. Mas não apenas isso, mas nós também buscamos fazer aquilo que o melhor que a Organização Mundial de Saúde prega, que o Conselho Federal de Medicina prega, que os outros países estão fazendo, né, e a gente está ouvindo muito os técnicos do setor. Então, a saída que tem é, de fato, o isolamento social. E nós temos que estar aliados, nós estamos numa guerra, e numa guerra tem que ter comando, tem que ter hierarquia, tem que ter palavra de ordem. A gente tem que ter disciplina numa guerra. Um dos maiores adversários que nós temos nesse momento do Brasil é justamente o jeitinho brasileiro. Todo mundo quer dar um jeito. Por exemplo, no decreto você tem a suspensão da atividade, comércio, indústria, prestação de serviço. Todo mundo hoje, todo dia eu recebo 3, 4 ofícios dizendo que o seu setor é essencial. Então todo mundo quer dar um jeito de quebrar essa regra, de quebrar essa quarentena. E não tem jeito para dar para o vírus. O vírus não respeita a diferença ideológica, não respeita a profissão, não respeita a altura. O vírus, pelo contrário, ele age de forma implacável e nós temos que estar alinhados. Não temos que falar em questão política agora. Tem que existir um alinhamento, especialmente daquelas pessoas que têm responsabilidade institucional, responsabilidade com a população. Cabe ao pastor cuidar do seu rebanho. O pastor tem essa responsabilidade e nós estamos tendo essa responsabilidade nesse momento. Em relação ao diálogo com o governo do Estado, tem que existir um diálogo. Diferenças políticas nós temos com o governador? Claro que sim. Temos antes e teremos depois, mas nesse momento agora é necessário que nós possamos sentar à mesa, conversar para fazer aquilo que é melhor para o povo de Teresina, para o povo do Piauí. Mesmo porque nós precisamos do entendimento com o governo do Estado, porque Teresina ela concentra 90% a 95% da capacidade hospitalar de média e alta complexidade. Portanto, aquilo que acontecer nos municípios do interior vai refletir agora. Não é só de Teresina, não. Agora há pouco eu estava vendo aqui em Teresina são 85 pessoas já detectadas, com 8 fatalidades. Mas tem já vários não residentes. E entre os não residentes nós temos 7 pessoas do Maranhão. 1 de São Luís, 3 de Timon, 2 de Lago da Pedra e 2 lá de Balsas. Eu soube até que o prefeito de Balsas liberou o comércio dele lá. Eu pedi para botar essa matéria no Facebook para patrocinar lá para Balsas, lá para o Lago da Pedra, para ele saber. Embora, pode ser que ele não saiba, né, que os pacientes, as pessoas infectadas lá de Balsas, Lago da Pedra, já estão chegando aqui em Teresina. Então, não é uma coisa qualquer. Então, Teresina tem uma responsabilidade. Agora mesmo o IBGE mostrou uma reportagem, um dado, uma nota técnica. Teresina é um município do Brasil que com maior abrangência em termos de atendimento a municípios. Mais de 300 municípios do Brasil recorrem a Teresina para os serviços de hospitalar de média e alta complexidade. Então, nós temos que ter responsabilidade nesse momento. Então, essa história de rede social é justamente isso. Cada um fala o que quer, diz o que quer, mas para nós temos que ouvir os especialistas, as pessoas que estudaram para isso, as pessoas que se prepararam para isso, as pessoas que trabalham nesse setor. Eu reconheço minha ignorância, eu tenho algum conhecimento de economia, algum conhecimento de gestão pública, até algum conhecimento de política. No restante, eu sou ignorante. Então, quando eu tenho uma dúvida sobre engenharia, como é que constrói uma ponte, eu tenho que chamar o engenheiro. Quando eu tenho uma dúvida sobre como é que se faz comunicação, eu tenho que chamar um marqueteiro, alguém que estudou comunicação. Quando eu quero pilotar um avião, eu não vou porque eu não sei, eu não fui treinado para isso. Eu tenho que chamar um piloto de avião. E quando no meio de uma crise sanitária, eu tenho que chamar os médicos, os epidemiologistas, os infectologistas, para que eles possam dizer o que é que nós podemos, com as alternativas que nós temos. Pessoal, nós estamos falando aqui, fazendo uma entrevista através do celular. Gente, o celular está sendo visto por milhares de pessoas pelo Piauí afora. Isso não é magia, isso não é achismo, isso chama tecnologia. E tecnologia é o quê? É a aplicação da ciência, o desenvolvimento da ciência para servir às necessidades humanas. É isso que nós estamos vendo. Quem fez o celular, ele não fez por magia, não fez por achismo. Firmino Filho. Quem quiser fazer achismo, vai para o celular, produz o que quer, fala o que quer. Agora nós temos que basear as nossas decisões no que a ciência diz, aquilo que os técnicos dizem, para que nós possamos tomar decisões que sejam sábias. Achismo e magia fazem parte de outro setor e não de uma administração que tem responsabilidade com a vida das pessoas. Tem responsabilidade de cuidar das pessoas de uma cidade, de um estado e de um país. Nós agradecemos, prefeito, a presença do senhor hoje aqui na bancada Piauí, na TV Antena 10. O senhor acaba de falar aí para mais de 208 municípios do estado. E essas lições que o senhor nos trouxe vai servir também para outros gestores, para a população de outras cidades. É o exemplo. Pois não, prefeito. Trazer também uma palavra para todos aqueles do interior do estado. O governo do estado começou a distribuir exames essa semana. Muitos municípios do interior já começam a mostrar casos.
casos como Caracol, casos como Pimenteiras, lá do centro, sul, lá do sul do estado. Mas também nós temos muitos casos aqui na região norte. Levar essa advertência. Antena 10 chegando também em todo o estado do Piauí. Veja bem, as evidências que nós temos é que o filho chegou pelo São Paulo, voos aéreos, chegou pelo Rio de Janeiro, voos aéreos, chegou por Brasília, voos aéreos, mas chegou principalmente pelo Ceará. Então, nós temos vários casos de infecção em cidades do norte do estado do Piauí. Cidades como Piracuruca, São José Divino, cidades como Parnaíba. E é fundamental que o governo do estado, 3 semanas atrás, fez o fechamento da fronteira. Então, nós temos que manter essa fronteira fechada com o Ceará. E é importante que os municípios, especialmente da região norte, os municípios fronteiriços com o Ceará, já existem várias mortes no interior do Ceará. A infecção está se espalhando pelo Ceará como um todo. É importante que os municípios das cidades médias e grandes, que têm grande comércio, grande relacionamento econômico, grande relacionamento social e cultural, com a cidade do Ceará, cidades como Piracuruca, cidades como Piripiri, cidades como Cocal, cidades como Parnaíba, Luiz Coelho, elas têm uma preocupação muito grande com esse fluxo de pessoas entre Piauí e Ceará, porque isso aí pode ser um fluxo também do vírus. Então, nós temos que estar muito atentos a isso. E é importante que a população cobre dos seus gestores essas questões tão importantes. Mas não apenas isso, a preocupação também em relação ao Maranhão. O governo do estado do Maranhão, nesse fim de semana anterior, ele tomou uma decisão de liberar todos os municípios, com exceção de São Luís e com exceção de Timon. Timon fica relacionado ao que está sendo decidido em Teresina e no Piauí. Essa é uma atitude que pode levar muitos prefeitos do interior do Maranhão, mesmo em municípios que já têm óbitos e que têm já casos de infecção, a liberar seu comércio, acabar com o isolamento social, que é um problema gravíssimo para o Maranhão, para a população do Maranhão, e também tem repercussões sobre a nossa própria rede de saúde do estado do Piauí. E não é só Teresina que recebe os pacientes do Maranhão, mas também outras cidades, como, por exemplo, a cidade de Floriano. Então, fica aqui a nossa mensagem também, porque eu sei que a Antena 10 chega em muitos municípios do Maranhão. Então, é importante que a população possa discutir com seus prefeitos, que os prefeitos possam discutir com os comerciantes. Está cedo para que a gente possa tomar qualquer tipo de medida. Existe uma escuridão muito grande e somente com boas informações, especialmente com testagem em massa, é que nós podemos falar em retomada do comércio, em retomada gradual da vida da cidade. Então, vamos ter muita calma nesse momento, mas, afinal de contas, nós estamos lidando com vidas, e as vidas têm que ser preservadas. Nós temos que lutar muito, sou absolutamente otimista. Nós vamos vencer essa batalha, agora nós temos que vencer com estratégia, com inteligência, com ciência, e temos que vencer também com disciplina. Um exército, para vencer uma guerra, precisa estar disciplinado, precisa obedecer às ordens de quem está com a responsabilidade de liderar o processo. E essa é que eu peço à cidade de Teresina, peço ao estado do Piauí, vamos manter o isolamento, vamos ficar em casa, manter-se em casa, só sair em momentos de extrema necessidade, só sair aquelas pessoas que têm que estar nos hospitais, em serviços essenciais, na segurança pública, em serviços essenciais outros, como mercearias, supermercados, enfim. Tem uma tropa que tem que ficar em casa, essa é a tropa do Fica em Casa, mas tem também a tropa daqueles que não podem ficar em casa, que tem que ir à luta para que a gente possa sobreviver minimamente durante todo esse problema grave e sério que se abate sobre o nosso país, sobre o nosso planeta. Então, agradeço a Antena 10, eu peço até desculpa por não ter falado antes com vocês, mas estou à disposição para que a gente possa falar mais. Se me der 1 hora, 2 horas para falar sobre esse tema, eu acho fundamental, e outras oportunidades estou à disposição, porque tem muita coisa que nós precisamos passar para a nossa população. É verdade, prefeito. Porque o que nós estamos tendo acesso aos dados técnicos, ao conhecimento dos analistas, nos fazem dizer de forma bastante clara, nos fazem pedir, implorar, fique em casa, porque a situação é muito grave. E nós temos a responsabilidade de cuidar da vida, de minimizar os danos, de evitar que nós tenhamos percas de vidas. Nós temos que cuidar da vida do nosso povo. É isso, então, nós já temos tantos problemas e a gente tem que sair. A gente pode vir as dívidas que tiverem, pode vir os problemas que vierem, mas nós temos que sair vivo de toda essa confusão. E depois de tudo isso, a gente vai estar aí na bancada do Piauí, falando sobre os outros desafios que nós temos pela frente. É isso, vamos esperar sempre o senhor por aqui. A vitória sobre esse vírus no futuro. Fé em Deus. Com certeza, prefeito. Muito obrigado pela presença do senhor
por ter trazido essa mensagem, por ter trazido essas informações. A bancada Piauí está sempre à disposição. A TV Antena 10 está de portas abertas para todos aqueles que querem colaborar, trazer essa mensagem positiva, essa mensagem também forte, mas que tem aí um teor de muita certeza do que pode acontecer ou não acontecer. Estamos à disposição do senhor também, nos colocamos à disposição do senhor também. Muito obrigado. Boa tarde, então. Um abraço.